Consegue ver aí? Tem que ligar o celular com mensagens entrando não para de entrar mensagem. Quantas mensagens? É importante. É? Quando é importante, é assim mesmo. Pior que eu nunca tenho tempo de ver todas, daí vão ficando, né? Vão ficando para mim. Então, o eletrocardiograma, como tudo, né, começou há muito tempo a Europa. Ele está piscando? Faz tempo que está piscando. Psicodélico? Eu acho que ele vai morrer já. Mas não estava assim, pelo menos semana passada. Tava. As minhas aulas não estavam. Só que ele não estava tão forte assim, mas ele estava piscando. Então, o eletrocardiograma, tá? Não é mais do que o registro da atividade elétrica, tá? Esse registro da atividade elétrica começou, em 1800, quando eles já começaram a verificar de que a musculatura tinha uma atividade elétrica que dava para registrar. Sim? O que aconteceu? Eles começaram a testar, né, com animais, no caso ali com água, e eles viram que ao conectar o voltímetro, né, a agulhinha, tá, galvanoscópica, começava a mexer, mas eles perceberam que essa agulhinha mexia em forma rítmica, tá? Aí que eles foram perceber que em cada sístole tinha um movimento da agulha, sim? E ali começaram os estudos para tentar registrar de melhor forma essa atividade elétrica do coração. Então, quando a gente vai ver, vocês já viram isso aqui em biofísica, né? Quando a gente vai ver como que funciona, lembra isso aqui das primeiras aulas, quando a gente foi ver lá potenciais. Lembra que quando a gente pretendia registrar o potencial de ação, precisávamos 2 eletrodos, certo? Um queria medir, o eletrodo queria registrar, que se colocava dentro da célula, queria registrar a parte interna da membrana, e um de controle. Lembram isso? O que registrava era o polo positivo e o de controle o negativo. Ótimo. Isso aqui é conectado no voltímetro para fazer o registro ali da atividade elétrica, tá? Então, quando começava o potencial de ação, pela diferença de cargas, tá, registrada no eletrodo positivo, nós iríamos ver, né, a curva que a gente já estudou bastante sobre potencial. Para poder ter um registro, para poder ter esse registro, nós precisávamos sempre colocar o polo negativo no meio que tivesse condução, no caso era uma bacia de água. Lembra essa imagem? Está no livro, enfim. Qual é a base do elétron? No eletrocardiograma, quando começou, eles começaram também colocando, tá, os 2 eletrodos. Um que registrasse, que seria o eletrodo positivo, e um que seria o polo negativo. Sim? Com isso aqui, demoraram até perceber, né, qual que seria a melhor forma, mas eles começaram a ver que colocando um eletrodo positivo num braço, né, e colocando um eletrodo negativo no outro braço, teriam um registro elétrico, tá? E assim foi feito em 1895 o primeiro eletrocardiograma. Só que já esse primeiro eletrocardiograma, esses eletrodos que em vez de ser colocados na água, seriam colocados na superfície, sim, da pele, um com registro positivo e outro negativo, para medir a diferença, né, de potenciais de um com o outro, tá? Para verificar a direção do potencial de ação, se seria para cá ou para lá, tá? Eles verificaram que, colocando um terceiro eletrodo,
tá? Colocando um terceiro eletrodo, ele conseguiria ter uma melhor noção, né, dessa corrente elétrica. Então, Enthoven, que é o pai do eletrocardiograma, tá? Ele já deve ter visto a imagem, né? O triângulo de Enthoven, de Da Vinci. Sim? Né? Carinha, com os bracinhos. Deve ter visto. Sim. Igualzinho, pronto. Eu desenho bem, tá? Só que agora que estou com preguiça. O triângulo de Enthoven, tá? Nesse triângulo de Enthoven, ele colocou, tá? Ele colocou 3 eletrodos. Ele colocou um eletrodo no braço direito, um eletrodo no braço esquerdo e um eletrodo na perna esquerda, tá? Dessa forma, ele conseguiria medir a diferença de um para o outro, de um polo positivo para o polo negativo e ter um bom registro da atividade elétrica, tá? Esse aí que rendeu o Prêmio Nobel da Medicina, esse primeiro eletrocardiograma. Deixa eu ver. Lembrem que esses primeiros elétrons não eram feitos com aqueles, como se diz em português? Broche? É? Não é a abraçadeira, não. Já vou lembrar em português. Também não. Mas é um broche, tá? Se coloca, tem várias formas de colocar. Tem um que sim, realmente é a pulseirinha onde você conecta, sim? Mas antigamente quando começou, eles inicialmente começaram com os braços, tá? Colocando um eletrodo em cada braço, sim? Eles acharam que a melhor forma de conduzir essa atividade elétrica da superfície corporal, lembre que nossa superfície é a água, tá? Nosso corpo é água. Então, nosso corpo conduz energia muito bem, mas eles precisavam um condutor do corpo para o eletrocardiógrafo, tá? Então, eles não acharam melhor ideia do que colocar aquele frasco de vidro com água, pela cara do cobaio, não tinha muita confiança na época que ia dar certo, né, o experimento. Lembrem que naquela época, só modo, né? Eu vou morrer eletrocutado. Imagina só, sentaram ele numa cadeirinha, né? Colocaram os braços na bacia e conectado com o fio. Daí pensou, pronto, agora já era, né? Lembrem que naquela época eles experimentavam com preços, tá? Os preços do corredor da morte. Como? Cada um com a sua opinião, né? Eu também, né? Tem que servir para alguma coisa. Mas assim, eu sou a favor do preço trabalhar, né? Nada mais justo. Preço trabalhar, contribuir com a sociedade. Mas naquela época, sim, né? Tem que trabalhar. Gente, eu acho isso já tem para a cabeça do preço, né? Trabalhar, aprender uma profissão, né? É bom trabalho manual, vai lá trabalhar, é bom fazendo, sei lá, tem que trabalhar, que não trabalha, né? A cabeça que... Então, assim, até para reabilitação, né? Para recuperação da pessoa, quantos preços saíram formados, né? É bom. Mas isso aqui eram preços condenados à morte, tá? Preços condenados à morte. Então, eles eram obrigados, na época, né? A participar desses experimentos, não? Dá para ver pela cara dele que ele já sabia que não. Mas, nas imagens, quando você vai ler no livro, eles são os próprios investigadores que se submetiam, demonstrando que era um procedimento perfeitamente seguro, tá? Essa aqui é uma imagem, apesar de que aparenta ser uma ilustração, é uma foto, tá? É um preço também? Não, ele é o próprio investigador, né? Os próprios fisiólogos, quando eles já começaram a fazer os eletrocardiografos, obviamente perceberam que era seguro. Aí, não, agora vamos. Aqui já vemos que eles, né? Aqui você já vê. Não, tá confiante. Olha o tamanho do primeiro eletrocardiógrafo, tá? Nem isso, hoje já tem um aplicativo, né? O eletrocardiógrafo hoje tem esse tamanho de um celular. Ele até imprime, né? Até imprime.
Mas naquela época eram desse tamanho, tá? E aqui você já vê a evolução, tá? Quando eles começaram com somente 2 eletrodos, 2 polos, e aqui já eles perceberam que fazendo a triangulação, foi Beethoven que padronizou isso, tá? Já conseguiam ter um melhor registro. Como que era esse padrão, então? Eles colocavam um eletrodo em cada extremidade. O direito não tem um eletrodo, somente o braço direito, esquerdo e a perna esquerda. Hoje em dia, essa padronização está na sigla, com sigla de inglês, qualquer lugar do mundo que você vai, é igual, tá? O braço direito o R, o braço esquerdo o L e a perna é o F de foot, tá? Que é a perna esquerda. Então, qualquer eletrocardiograma que vocês vão pegar, alguém já fez? Fez em outra pessoa? Ótimo, tá? Então, quando você pega os eletrodos, você vai ver que está ali escrito certinho R e L. Na verdade, tem o AB, né? Que depois vamos ver, pela derivação, ABF, ABL, ABR. Sim? E nessa ordem especificamente, R, L, F. Como? Mas hoje em dia a gente usa na perna direita também. Na perna direita é só um neutro, não é registro eletrocardiográfico, tá? Tanto que não é todo eletrocardiógrafo que traz, tá? Quando você faz computadorizado, é só do lado esquerdo, sim? É um neutro, tá? Não é registro, tá? Não é eletrodo que tu coloca na perna direita, tá? É só na perna esquerda que vai registrar. Então, como que seria o registro? Cada um deles, tá? Vai ter, vai triangular a informação, sim? O que vai fazer que eu tenha um registro dos potenciais daqui, como que é a posição, como que é o sistema de condução do coração. A gente vai ver. O sistema de condução, nós vimos na aula passada, ele tem um direcionamento específico, sim? Que é de cima para baixo, de direita a esquerda, de trás para frente, ou não? Sim. Que é mais ou menos parecido com o eixo do coração, tá? A gente vai ver o eixo anatômico do coração. Esse eixo anatômico é também assim. Se eu tivesse que posicionar o coração, posicionaria ele dessa forma: de trás para frente, de cima para baixo, de direita a esquerda. Nós vamos ver hoje que o eixo elétrico é um pouquinho mais virado para a esquerda por conta do músculo do ventrículo esquerdo, que ele é mais prominente, tá? Então isso faz com que a carga elétrica seja um pouco mais desviada para o lado esquerdo. Então, se a gente vai posicionar o coração aqui, né? Nessa posição, já dá para deduzir de que os potenciais vão ir sempre de direita a esquerda, de cima para baixo, né? E no caso aqui não tem de trás para frente, porque esses eletrodos, esse registro somente no plano vertical, tá certo? Bom, o que aconteceu depois? Sim? Apesar de que esse triângulo de Beethoven conseguia fazer esse registro, tá? Bipolo, ou seja, do potencial viajando de um polo para outro, sim? Inclusive nós já começamos, gente, me incomoda demais. Eu não estou olhando para aí. Em qualquer momento começa a convulsionar. Dá para filmar? Aparece na filmagem? Já filmei para mandar para ela. Então, o que acontece? Se, pensando nesse aqui, né? Pensando nesse aqui. Se nós tínhamos aqui um polo positivo e aqui um polo negativo, o potencial sempre ia ser registrado pelo positivo. Então, quando ele é registrado pelo positivo, o positivo se coloca, né, do lado que vai receber o potencial. Então, no caso daqui, se a gente já sabe que o potencial vai de direita a esquerda, aqui seria o polo negativo e aqui seria o polo positivo, né? No caso desse potencial que vai viajar de cima para baixo, aqui seria o negativo e aqui seria o positivo, e aqui a mesma coisa. Sim ou não? Sim. Ótimo. Nós vamos ver que esses registros bipolos
tá? Por registro, por comparação. Então, já colocou o nome, tá? E chamou ele de derivações. Esse aqui vai ser a derivação 1. Esse aqui vai ser a derivação, vamos fazer na ordem. Esse aqui vai ser a derivação 2. E esse aqui vai ser a derivação 3, tá? De 1, de 2, de 3. Pode aparecer com número 1, 2, 3 ou número romano, tanto faz. O que aconteceu mais pra frente? Uns anos depois, tá? Uns anos depois, eles começaram a considerar que poderiam ser utilizados também essas derivações como tá, mais pra frente tá, como de maneira unipolar, sim? Então, não, tá aqui mesmo, que eu não estou conseguindo ler com esse A. Então, Goldberg, principalmente, Goldberg, começou a utilizar cada uma dessas derivações também como derivações unipolares, sim? Então, nós vamos ter no final 6 tipos de registros. Vamos ter registros bipolares, que seria de 1, de 2 e de 3, e registros unipolares, ou seja, onde o eletrodo colocado no braço também mede, sim, em forma independente. Então, aqui vamos ter R, L e F, tá? 6 registros eletrocardiográficos. Já vai entender como funciona. Então, o que acontece com esses registros? Esses registros, tá? Ou esses eletrodos, como eu falei aqui, o eletrodo capta o potencial indo na sua direção, tá? Quando começa a ter aquela elevação da carga positiva, ele vai registrar a onda, tá? Então, quando, nesse caso aqui, quando o potencial de ação vai na direção do eletrodo positivo, eu vou ter sempre o registro de onda que vai ser positivo, tá? Porque ele vai registrar o aumento da carga positiva vindo na sua direção. Agora, o que aconteceria se fosse em forma contrária? Se o potencial se afasta, ele vai registrar uma negatividade, sim ou não? Sim. Ou seja, a carga negativa vai, na verdade, a carga positiva vai diminuir, não aumentar. Então, quando o potencial se afasta do eletrodo, o registro vai ser como uma onda negativa, sim? Então, o que seria uma onda positiva? Quando eu tenho aqui o eletrodo negativo e o positivo, tá? No caso da unipolar vai ser somente o eletrodo positivo e eu vou ter um potencial de ação viajando ao encontro do eletrodo, tá? Agora, quando que vai ser o registro de onda negativa? Quando o potencial de ação se afasta do eletrodo. Você entende isso? Eu estou tentando ir o mais devagar possível. Fala. E a sala do lado da vazia. Pode ver. Ainda tenta, vai continuar. Fala. Então, desse uso da perna esquerda, Tudo bem? Sim. quando a gente sobe para D2 é negativo? Claro, se fosse que o potencial de ação vai para cima, vai ser registrado em forma negativa. Se fosse que o potencial desce, vai ser registrado em forma positiva, tá? E aqui vem o conceito dos vetores, sim? O potencial de ação, tá? Se eu tenho aqui um músculo e o potencial viaja nessa direção e eu tivesse que fazer um registro desse potencial, eu poderia registrar ele em forma de vetor, tá? Como uma flechinha, tá certo? Onde o tamanho da flecha vai ser proporcional ao tamanho, né, da energia generada, né, da carga de polarização generada. Então, por exemplo, uma área pequena vai ter uma representação com vetor pequeno, uma área grande com vetor grande, uma área maior ainda com vetor maior ainda, tá?
É isso que vocês viram em biofísica, sim? Vetores, viram? Isso. Não? Então eu consigo representar um vetor, né, conforme a direção e a magnitude do potencial gerado nesse lugar. Então, por exemplo, se eu tenho o coração, vamos fazer agora, levar esse exemplo para... Desculpa que eu me perdi ali naquela... Desculpa que eu não entendi direito. Você estava explicando quando faz negativo ou positivo. Acontece o quê? Você falou alguma coisa? Pensa agora que eu tenho o eletrodo que capta. Eu tirei o negativo para vocês não se confundirem, porque aqui são bipolares, mas aqui é unipolar. Então pensa que eu tenho um eletrodo, sempre vai ser um eletrodo que capta, tá? O outro é o neutro, tá? O outro é o negativo. Então, é esse que vai captar, no caso. Se ele está captando, né? Tipo, ele é o eletrodo que está captando informação. E eu sou o potencial de ação. Se eu estou despolarizando o músculo no sentido de ir me acercando ao eletrodo, essa carga positiva se elevando no sentido do eletrodo vai ir causando, pensa que a carga positiva, pensa naquela onda do mar, né? Eu estou me acercando ao eletrodo. Isso vai fazer o quê? Ele vai elevando a carga positiva e vai formar o quê? Uma onda de despolarização, tá? É a onda que eu vou registrar como positiva, tá? Uma onda positiva. Agora, se for em sentido contrário, se eu começo a me afastar dela, atrás de mim, lembro que vai ser provocada uma diminuição da carga positiva, tá? E isso vai fazer o quê? Ela vai registrar quando, ó, o registro está aqui. Esse aqui que é o eletrodo que está registrando. Então, quando o potencial se afasta, tá? O registro vai ser sempre como uma onda negativa, sim? Aí estabelece relação com o Bolívar. Como? Porque aqui, que a senhora falou que eu também não peguei essa parte, que a senhora falava que tinha a relação Bolívar e Wilson. É nessa hora que volta e que vai, e o positivo e o negativo, mesmo sendo bipolar, seria o Bolívar e o outro seria o Wilson? O triângulo? Não. O triângulo é uma coisa, tá? Não estamos falando agora do conceito da onda. Não, tá? Obrigada. Essas são as pessoas que fizeram a descrição e padronizaram onde que vai cada eletrodo. Aqui, o que eu tenho que ter como conceito? Foi padronizado os eletrodos, então eu vou ter eletrodos bipolares e unipolares. Sim? Ficou claro isso? Ótimo. Eles vão captar, eles vão ter um polo negativo e um polo positivo, e eles vão ser um único eletrodo com registro positivo. Certo? Ótimo. Fale. Professora, na derivação é como se a gente tivesse um eletrodo de referência e um de captação. E um de captação, exato. É o mesmo conceito que eu expliquei aqui na frente, tá? É o mesmo conceito que você utiliza para você medir o potencial de ação da membrana. Na derivação 3, por exemplo, VL, a gente também vai ter esse eletrodo de referência no braço e o de captação vai estar na perna? Claro, tá? Então, todos os lados têm. Todos os lados do bipolar, sim? Então aqui, olha só, aqui o unipolar só capta isso aqui que eu estou explicando. O unipolar só capta o potencial vindo e o potencial se afastando. O bipolar capta a direção, sim? O bipolar, ele vai ter uma direção, ele vai captar a direção, sim? Da despolarização, da onda de despolarização. O bipolar, tá? Só tem 3 bipolares. Um é o eletrodo que capta, que é só receptor, tá? O lado bipolar, que é o lado que está positivo, o lado do coração, ele é... Bipolares temos de um que capta a diferença entre o braço direito e o braço esquerdo. Temos de 2 que capta a diferença entre o braço direito e a perna esquerda. E o de 3 que capta a diferença entre o braço esquerdo e a perna esquerda.
tá? Tem um D2 e D3 são bipolares. São Eles bipolares. captam, eles Como? captam. Eles captam. A diferença de potencial indo de um polo para o outro. Só que quem capta? Somente o polo positivo, não é o polo negativo que capta. É isso que você tem que entender. Apesar de eu ter dois polos, o que capta é o polo positivo, tá? Então, quem vai captar, quem vai registrar é o polo positivo, mas vai registrar o quê? A diferença do potencial. Já os unipolares, não. O unipolar é um eletrodo só que está ali, né? E ele só consegue captar o potencial indo, se afastando, ou, que eu ia chegar lá, quando ele vai em sentido perpendicular, sim? Quando ele vai em sentido perpendicular. Que seria como? Imaginem só que o eletrodo está aqui, tá? Você tem o eletrodo e a onda não está nem indo, a onda de despolarização não está nem indo, nem se afastando. Ela está passando em sentido perpendicular. O que ele vai captar? Primeiro, ele vai ser uma onda positiva ou negativa? As duas. Como assim? Quando, imaginem só, quando a onda está vindo, o que ele vai captar? Um aumento das cargas positivas. Só que esse aumento não vai ser tão elevado. Por quê? Porque logo o potencial passa e ele começa a registrar cargas negativas, tá? Então, olha, esse conceito é muito importante. Aqui a gente não tem duas ondas, é uma onda que se chama bifásica, tá? É uma onda só que tem duas faces, você entende? Por quê? Porque ele está captando o potencial de ação em forma perpendicular. Então, aqui sempre, né, vai ser primeiro positiva, depois negativa. Você entende por quê? Primeiro vê a frente vindo, só que passa. Então, primeiro vê, consegue captar esse aumento da carga positiva e depois a carga positiva vai caindo, sim? E começa a captar como onda negativa. Você entende? Tá ligado? Tá no primeiro lugar, que ali vai ter aula agora. E tá ligado embaixo? Acho que já tá ligado. É definitivo ou só por agora? Só por agora. Aí eu vou falar rapidinho.